Bom, pessoal, bom dia, tudo bom? Beleza? Então, vamos lá, pegando a apostila, vamos aí, o último capítulo aí dessa apostila, da apostila 1, então tá marcando aí, que a gente tem no capítulo representação gráfica do produto cartesiano, que a gente já viu o produto cartesiano, vamos ver de novo. Os diagramas, diagrama de Venn, a utilização deles, a relação do produto, né, as relações dentro do produto cartesiano, e domina a imagem de uma relação, beleza? Então, começando aí com as relações e representação do produto cartesiano, página 141. Então vamos lá, pegando a apostila, abrindo a página 141. Bom, então, as relações entre dois conjuntos, então, e a representação dele no plano do produto cartesiano. Lembrando, como a gente já viu, cartesiano vem de René Descartes, né? Por isso o nome cartesiano. E daí, quando a gente vê alguma coisa desse tipo aqui nesse estudo, aqui onde está A, XB aqui, ó, a gente lê A cartesiano B. Então esse sinalzinho, como se fosse o sinal de vezes lá que a gente aprende quando está no Fundamental 1 lá, né, que usa o xizinho ali para representar vezes, aqui para nós significa cartesiano. Então isso aqui significa A cartesiano B. E o que é o cartesiano, então? São todos os pares ordenados possíveis nessa ordem. Se aqui o A está primeiro, você vai lá no conjunto A, os elementos do conjunto A vão estar no lugar do X. Lembra lá? Par ordenado, ordenado por quê? Porque tem uma ordem. Lembrando, par ordenado, par porque são dois elementos, ordenado porque tem uma ordem. E essa ordem é primeiro sempre o valor do X e depois o valor do Y, certo? Então, o primeiro valor aqui, ó, primeiro sempre é o X. E o segundo valor aqui, ó, o B, no caso, é o valor do Y, certo? Se fosse ao contrário, B cartesiano A, os valores de B seriam para o X e do A para o Y. Joia? Beleza. Então aqui de novo a gente tem o A cartesiano B. A gente vai pegar os valores do A, substituir para montar os pares ordenados para o X e do B para o Y. Como que vai ficar isso aqui? Desculpa. É como se fosse fazer uma distributivazinha. 3 com 1, 3 com 2. Tá aqui, ó. 3 com 1, 3 com 2. 4 com 1, 4 com 2. 4, 1, 4, 2. E por último, 5, 1, 5, 2. 5, 1, 5, 2. Certo? Então, tranquilinho, só fazer a distributivazinha tranquilo, representando, né? E lembrando sempre que a primeira letra aqui, o primeiro conjunto, vai ser os primeiros números, os valores de x, e o segundo, os valores de y, o segundo número, certo? Beleza. Continuando aqui, então, nós temos, como eu falei, vou pegar aqui o meu lapisinho vermelho, nós temos aqui ó, o par ordenado sempre nessa ordem. Par, que é o x e y são dois elementos, ordenado que tem uma ordem, certo? Então tá aqui o nosso par ordenado, certo? Beleza. E a representação gráfica desse produto cartesiano, ela pode ser de duas formas. Então, de novo aqui, ó, A cartesiano B, produto cartesiano A cartesiano B. Então, o conjunto A 0, 1 e 2, o B 3 e 4, certo? Beleza. Então, como que vai ficar essa distributiva? 0, 3, 0, 4, 0, 3, 0, 4. 1, 3, 1, 4, 1, 3, 1, 4. Daí, a mesma coisa com o último valor aqui do primeiro conjunto, do A,
2, 3, 2, 4. 2, 3, 2, 4. Aqui nós temos a representação do produto cartesiano por extenso, certo? Estão todos os elementos ali. Só que além desse formato, a gente pode representar esse produto cartesiano de duas outras maneiras. De que maneiras são essas? Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Eu posso usar o diagrama de Venn, certo? Eu vou apagar aqui para ficar mais bonitinho. Eu posso usar o diagrama de Venn. Como que fica com o diagrama de Venn? Ó, o primeiro conjunto, lembrando, é A cartesiano B. Então A é o primeiro conjunto, os elementos de A tá aqui. Quem é o A? 0, 1 e 2. Está aqui 0, 1 e 2. Certo? O B é o segundo. Quem é o B? 3, 4. Está aqui, ó. 3, 4. Certo? Beleza. E daí eu tenho que fazer todas as ligações. Então é só montar a setinha. O 0 liga com 3 e com 4. 1 liga com 3 e com 4. O 2 liga com 3 e com 4. Tem que fazer todas as representações ali. Todas as ligações possíveis. Certo? Isso é usando o diagrama de Venn. Então tá aqui a representação pelo diagrama de Venn. Bem facinho, bem tranquilo. Então é só colocar o primeiro conjunto, né, num lugar e o segundo conjunto no outro lugar. Certo? Então aqui a gente coloca aqui o conjunto A primeiro e o conjunto B depois. E faz todas as ligações possíveis aqui do primeiro para o segundo, certo? Beleza, bem tranquilo. Essa representação também pode ser no plano cartesiano, certo? Então a gente vai representar todos esses elementos aqui, todos esses elementos do produto cartesiano, a gente vai representar no plano cartesiano. Eu vou dar um zoom para a gente ver melhor como que fica isso, certo? Então tá aqui o 0, 3. 0, 3. Onde ficaria isso aqui? x0, y3. Estaria um pontinho aqui, certo? O 0, 4. x0, y4. Seria outro pontinho aqui. 1, 3. x1, y3. x1, y3. Certo? 1, 4. 1, 4. Beleza. Só um detalhezinho. Aqui está representado outros valores, né? Cadê? Não temos ele aqui. Mas só para como curiosidade. Opa, deixa eu apagar aqui e dar um zoom. Lembrando, deixa eu dar um zoom aqui. Só como curiosidade, só para a gente lembrar lá. Que ponto que é esse aqui? É o ponto x3, y1, certo? Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Qual que é a coordenada desse ponto? x5, y2, certo? Beleza. Joia. Bom, aí uma atividadezinha que seria feito em sala de aula, em dupla. Essas atividades vai ficar como lição para vocês fazerem, né? Mas eu vou dar orientação lá no Classroom. Aguarde, vamos continuar aqui, né? Vamos passar aqui. Lembrando que essa videoaula depois vocês podem voltar a fazer novamente, né? Tem um probleminha aqui envolvendo. Então, selecione os pares ordenados que pertencem a B cartesiano A. Perceba aqui, ó, B está na frente agora. Então, os valores de x vai para o B. Então, quais são os possíveis? 1, menos 1, 1, 2, 1, 3, certo? Então, de novo, 1 com menos 1.
certo? Quem mais? 1 com 2. 1 com 2. E 1 com 3. Beleza? Então, ó, são esses possíveis. Então tem que tomar cuidado com o B cartesiano A. Então, quais são os elementos daqui desses aqui que podem estar do produto cartesiano? 1 com 1? Pode? Não, né? Não tinha 1 com 1 que a gente fez. 1 com menos 1? Isso, tá certo. Ó, 1 com menos 1, certo? Que eu tinha mostrado lá. 1 com menos 1. O segundo vai ser 1 com 2, né? Então, esse aqui vai dar correto, ó. 1 com 2. Menos 1 com 3 vai ter? Menos 1 com 3? Não, né? 2 com 3 vai ter? Também não, né? E o último, 1 com 3, né? Então tá aqui, 1 com 3. Legal, né? Beleza. E dentro do produto cartesiano tem algumas relações que a gente pode escolher alguns daqueles pares ordenados, entre todos eles que são o produto cartesiano, a gente pode escolher um. Aí são as relações que a gente chama. Ou seja, dentro do produto cartesiano tem umas relações possíveis. Então, aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui a gente tem o produto cartesiano, o A cartesiano B. Então são todas as ligações, 02, 03, 07. 2, 1, 3, 1, 7. São todas as ligações, ó, são todos os produtos, os pares ordenados possíveis, certo? Mas, e se ele pedisse só aqueles em que tem uma relação no qual y menos x igual a 2, ou seja, o y menos x igual a 2, se você isolar esse valor aqui, ó, o y vai ser igual a 2 e o menos x passa a mais x. Ou seja, você tem que só os valores em que o y é 2 unidades a mais que o x, ó. Então, quais são os possíveis? O 0 só vai ligar com 2 aí, que o 2 é 2 unidades a mais que o 0. E o 1 vai ligar com quem? Com 3, porque 1 mais 2 é 3. Então, isso são relações entre todas aquelas possíveis. Então, deixa eu voltar aqui. Entre todas as relações possíveis, entre todos os pares ordenados possíveis, que são os produtos, que é o produto cartesiano, né, tem uma relação, algumas relações que a gente pode desenvolver. Uma delas em que o x, ou o x é 2 a menos que o y, ou o y é 2 a mais que o x, né? Tanto faz. Tá aqui, ó. Então são essas as relações possíveis. Aí a conta pode ser qualquer uma, pode ser 3 a mais, o dobro e assim sucessivamente. Certo? Beleza. Então, continuando aqui, ó, um outro exemplozinho. Conjunto A e o conjunto B, certo? Então, temos dois conjuntos e a relação em que o x tem que ser maior que o y, certo? Quais são os pares ordenados de A em B? Né, ó, de A em B. A em B, ou seja, o A é primeiro, o B depois, é A cartesiano B, certo? Beleza. Então, continuando. Só que ele está falando que o x tem que ser maior que o y. Quando a gente for fazer os produto cartesiano, o primeiro seria menos 2 com menos 1. Só que o menos 2 não é maior que menos 1. Então ele não vai entrar na minha relação. Menos 2 com 1. O menos 2 também não é maior que o 1. Não é maior que o 4 e não é maior que o 6, não é maior que o 8. Não é maior que nenhum deles. Por isso que não tem menos 2 começando nenhum dos pares aqui nas minhas relação de resposta, certo? Então, não tem nenhum
uma relação que começa com x menos 2, porque ali no y não tem nenhum número menor que ele. Com o 3, 3 menos 1, beleza, 3 menos 1, 3 é maior que menos 1. 3, 1, 3, 1, 3 é maior que 1. 3, 4 já não vai para lá. Por quê? O 3 não é maior que o 4 e o x tem que ser maior que o y nessa relação. Então, só esses dois começando com 3. E agora com 5. 5 menos 1, 5, 1, 5, 4. 5, 6 pode? Não. O 5 não é maior que o 6, então acabou. São essas relações que estão sendo pedidas. Certo? Beleza? Daí, aqui, o outro exemplo. Então, temos aqui o conjunto A e o conjunto B. Certo? Ele quer a relação em que o y é o dobro do x. O dobro do x. Então, os valores de A estão aqui. Os valores de B estão aqui. O y, que é o segundo, tem que ser o dobro daqui do primeiro. Ou seja, qual que é o dobro de 1? 2. Por isso que só está ligado com 2. O dobro de 2? 4. O dobro de 3? 6. Está aí as três relações possíveis. Certo? Então, simples. Então, só tem que tomar cuidado, só olhar qual que é a relação que ele está pedindo. Né? Se ele está falando que o y tem que ser o dobro do x, ou seja, o segundo número tem que ser o dobro do primeiro. Então, 1 liga com 2, 2 com 4 e o 3 com 6. Beleza? Tranquilo, né? Daí vem as atividades aí. Eu vou passar também lá no Classroom quais são as atividades corretas para vocês fazerem. E para encerrar, domínio e imagem da relação. Bem tranquilo isso aqui. Domínio são os valores de x que nós utilizamos na relação. Imagem são os valores de y que nós utilizamos nas relações. Simples desse jeito. Então, domínio, os valores de x utilizados. Imagem, os valores de y utilizados. Certo? Então, vamos ver aqui, ó. Nesse exemplo aqui. Conjunto A e o conjunto B. As relações que eles deram aqui são essas. Daí eu venho aqui e olho. Quais os valores de x que foram utilizados? 3 e o 5. Ou seja, só utilizou o 3 e o 5. Lá também tinha menos 2, mas não foi usado. Só foi usado o 3 e o 5. Então quem é o domínio? 3 e 5. Tranquilo, né? E imagem. Quais são os valores de y que foram utilizados aqui, ó? Aqui tem menos 1, tem 1, tem 4, o menos 1 de novo, o 1 de novo e o 4. Então, o menos 1, o 1 e o 4 que foram utilizados aqui no segundo valor de y, né? Então, imagem, menos 1, 1 e 4. Tranquilo, então não tem erro de achar quem é o domínio e quem é a imagem de uma relação, certo? Se a gente for olhar no diagrama de Venn, também mais fácil ainda. Quem é o domínio? Quem foi utilizado? Ou seja, os números que saem setinha deles, tá aqui, ó, esses dois aqui, ó, 3 e o 5. Imagem, os números que foram utilizados do segundo conjunto aqui, ó, onde chegou setinha, nesses aqui. Então aqui é o domínio e esse aqui é a imagem. Para olhar no gráfico, tranquilo também. Eu venho aqui, olha, quais os valores de x que foram utilizados? O x, o 3 e o 5. Então, esses dois são o domínio. Quais os valores de y utilizados? Os valores de y. O 1 e o 4. Na imagem, 1 e 4. Tranquilo, tranquilo, né? Beleza. Se toda a matéria fosse igual a essa, era 10 para todo mundo, não é? Porque isso aqui é mais fácil que tomar dose de bebê, né? Joia. Então, vamos lá. Agora, o restante é só atividades. Eu aguardo vocês, então, lá no Classroom, que eu vou passar exatamente quais são os exercícios para vocês fazerem a partir de agora.
Beleza, pessoal? Tá jóia então. Lembrando, qualquer dúvida, né, assiste de novo esse vídeo, pausa, dá uma olhadinha. Essa matéria é bem tranquila, mas não pode ter dúvida, né? E qualquer coisa, se mesmo assim você voltar e assistir o vídeo novamente, você vê que ainda permanece alguma dúvida, fala comigo lá no Classroom que eu tiro a dúvida, tá joia? Bom, pessoal, tô aguardando vocês lá no Classroom então. Falou!